sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentor, o nosso esquenta antes da nossa convidada chegar. Se você está entrando agora, já deixa seu recadinho aqui, compartilha essa live com alguém do RH, da liderança, da segurança do trabalho, porque o tema de hoje é urgente. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Mirella, mentora de RH, e hoje nós vamos falar sobre NR1 na prática, sem juridiquês, sem terrorismo, sem achismos. Vamos aprender o que realmente mudou, o que é mito e principalmente o que o RH precisa fazer agora na vida real das empresas. Se vocês têm dúvidas, já vão deixando nos comentários até a nossa convidada Tereza chegar aqui, uma especialista para esse bate-papo. Se você, RH, está sentindo pressionado, confuso ou até com medo de muitas dessas multas, dessas fiscalizações que estão sendo ditas, essa live é para você. Vamos iniciar com uma provocação. Por que todo mundo está falando da NR1? De alguns meses para cá, a NR1 virou assunto em reuniões de diretoria, em grupos de RH, em consultorias e, infelizmente, em muitos conteúdos alarmistas. Tem RH achando que vai precisar virar psicólogo, que vai ter que diagnosticar doença mental, que vai responder judicialmente por tudo, a empresa vai quebrar com a multa. Calma. Nada disso é verdade, tá? A NR1 não surgiu do nada, ela só deixou explícito algo que já era responsabilidade das empresas, gerenciar riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais. É sobre isso que nossa convidada, Tereza, vai conversar conosco hoje. Inclusive, ela já entrou na sala, a gente está nesse esquenta antes de começar a live, eu já coloco ela aqui. E aí eu quero contextualizar para vocês o que realmente mudou, então vamos direto ao ponto, tá? A inclusão formal dos riscos psicossociais. Então agora, estresse crônico, assédio, sobrecarga, burnout, metas abusivas, jornadas excessivas, entram oficialmente em gerenciamento de riscos ocupacionais, a GRO. Aí existe a integração com o PGR. Não é um documento separado. Os riscos psicossociais entram no PGR junto com os riscos físicos, químicos, biológicos e econômicos. E é a nossa obrigação de identificar, avaliar e controlar os riscos. A palavra-chave aqui é processo, não perfeição, tá? A NR1, ela vai exigir diagnóstico clínico, um laudo psicológico individual, um controle da vida pessoal do colaborador, ela exige gestão. E existem alguns mitos, mas eu vou colocar a nossa convidada na sala porque ela já está aqui para a gente começar a contextualizar sobre a NR1. Mas a pergunta que eu quero também deixar aqui para vocês: quais são suas dúvidas? O que vocês acreditam ser NR1? Para a gente identificar o que é mito e o que não é. Porque eu já escutei de muitos mentorados meus: o RH agora é responsável pela saúde mental de todo mundo? Não é. O RH é responsável por criar as políticas, processos, ações preventivas, não por tratar doenças. Outro mito: a empresa será multada se alguém tiver burnout? Não automaticamente, vai existir a fiscalização que vai avaliar se a empresa identificou esse risco, se reconheceu os problemas, se tomou medidas razoáveis. O problema aqui não é só o adoecimento, o problema é a negligência. Outro mito que eu já escutei: isso é só mais uma moda. Não é. A NR1, ela reflete uma mudança global. A ESG, a responsabilidade social, a governança, a sustentabilidade humana. As empresas têm que ser mais humanizadas. Empresas que ignoram isso sofrem. E não só com multa, tá? Já sofrem no seu dia a dia com turnover, com absenteísmo, com uma imagem empregadora fraca. Aí me perguntam: o que o RH precisa fazer agora? Nós vamos descobrir. Deixa eu colocar com vários insights para vocês entenderem sobre a NR1. Vamos ver. Olá! Beleza, bem-vinda! Gratidão! Obrigada! Tudo bem? Tudo e com você? Nós estamos muito ansiosos, tá? Porque quando eu falei, vai vir uma especialista, tantas dúvidas sobre a NR1, e aí eu falei de você, o pessoal foram sábios. Mas vamos primeiro
Coisa boa. Beleza, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse sua empresa, e tá à vontade. Ah, obrigada. Primeiro agradecer, né, essa grande oportunidade aqui da gente compartilhar esse conhecimento, da gente se aproximar, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui também, ou que vai ver a live depois, né? Então, a gente espera contribuir um pouco, porque acho que você trouxe já no comecinho, né, uma coisa muito importante, que é o quanto a gente precisa desmistificar, né, educar todo mundo a respeito, né? Desse processo que, na verdade, ele já acontece, né? A gente está só colocando luz e reorganizando para que realmente tenha efetividade. Então, eu sou Tereza Gaioso, eu sou psicóloga de formação, sou de São Carlos, me formei lá na UFSCar, mas fiz carreira, eu brinco, né, por esse Brasil afora, passei por Minas, por Cuiabá, né, algumas cidades também em São Paulo. E hoje estou aqui em São Paulo com a minha consultoria, né? Venho de 24 anos no mundo corporativo, tive já um início da consultoria lá em 2017 e agora resolvi ficar de vez, né? Já tem quase um ano e essa consultoria está consolidada para ajudar as empresas, né? Esse é o nosso grande propósito, ajudar a saúde corporativa, implementar uma saúde integral, né? Eu gosto muito desse propósito, porque, na verdade, a gente tem o tripé, né, acontecendo, saúde física, emocional, mental e também aí os nossos propósitos e valores, e fazer com que, individualmente, né, a gente faça um coletivo melhor. Então, esse é o grande propósito da The Minders. Eu estou aberta aí, quem quiser trocar ideias, conversar nas redes sociais, pelo WhatsApp, é só procurar a gente também, e a gente espera contribuir um pouquinho. Isso aí, adorei. Gente, já sigam a Tereza, sigam a The Minders, é isso, é muita informação, muito conteúdo, e eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre NR1, até porque daqui a pouco encerra o prazo, então você deve estar escutando isso, né, Tereza? Muitos profissionais perdidos, não entendendo o que eles precisam fazer, então vamos começar do ponto de partida. Você como Vamos lá. psicólogo entendendo sobre a NR1. Contextualiza para eles um pouquinho o que seria esse processo da NR1 hoje dentro das empresas. Perfeito. Então, a NR1 é a norma mãe, né? Eu brinco. Foi ela que começou em 1978, por volta de 77, 78, a regularizar, né, o mundo da segurança do trabalho e da saúde. Então, algumas pessoas falam nova NR1, né? Tem um estigma aí, mas não tem nada de novo. Os riscos psicossociais já estavam lá, junto com outros riscos do ambiente, né? Da segurança física. E aí, agora a gente tem uma luz sobre esses riscos que a gente precisa diagnosticar e fazer um planejamento contínuo de ações. E também é muito importante a gente estudar e saber sobre a NR17. Por quê? Porque lá está toda a parte de ergonomia mental. Né? O que a gente fala que é ergonomia mental? Tem a ver com a psicologia, com a psicodinâmica do trabalho. Uma sugestão aí, quem gosta do tema, quiser aprofundar um pouquinho, estudar o Christophe Dejour. Ele que fundamentou essa questão da psicodinâmica do trabalho, e é muito legal, porque a gente consegue conectar o mundo da psicologia para quem não está, né, dentro desse mundo, com o nosso mundo real, de uma maneira muito fácil. E aí dá para entender como é que as coisas funcionam. A gente tem mais de 30 normas, né, de segurança do trabalho, que são muito importantes. Todas elas falam do adoecimento mental, né, se a gente for olhar. Mas a norma NR1, ela fala sobre todo o começo. Os exames admissionais, os exames demissionais, o periódico, como tem que ser o ambiente de trabalho. Então, o ponto de partida é dali. E no dia 24 de agosto de 2024, a gente teve uma lei, né, que foi promulgada, colocando essa lupa gigante sobre os riscos psicossociais. Então, eles já eram analisados, porém, pelos colegas de segurança do trabalho, né, pelos nossos amigos técnicos e engenheiros. Aí hoje entra um papel importante, né, da pessoa de saúde mental, que pode ser um psicólogo, um médico do trabalho, um psiquiatra, que vai ajudar a desenvolver, né, esse diagnóstico, que é olhar para o mapeamento de riscos. Fica um mapa bem bonito, assim, colorido, normalmente, né, das nossas ferramentas, e a gente vai dizer dos 13 fatores que o Ministério do Trabalho colocou nessa lei, que a gente precisa avaliar, qual que é o percentual que aquela empresa apresenta, do risco baixo até o alto. E a partir disso, a gente faz o famoso plano de ação, né? E aí entra todo mundo. Aí o ideal é que o RH, o SESB, o jurídico, se tiver uma área de SG, como você falou, compliance,
principalmente, né, o CEO, o board, a diretoria, todas as lideranças trabalhem juntos nesse plano, né? E sejam, assim, os embaixadores, né, desse plano, para que a coisa aconteça. Então, assim, existe uma questão, eu tô com um probleminha no meu fone, eu acho que eu vou tirar um já já, gente, desculpa. Que a gente diz que, assim, é um trabalho contínuo e conjunto, né? Mas a gente recomenda, por uma questão de cuidado com as pessoas, que nesse momento do diagnóstico tenha um profissional da área de saúde mental, né? Ai, Tereza, é só da saúde mental? Está escrito lá no Ministério, na lei, né? Não. Infelizmente, o Ministério do Trabalho ainda não fez nenhuma menção sobre isso, inclusive sobre o tipo de testes, né? Assim, precisa ser um teste psicológico ou não. Isso não, a gente tem avaliado várias ferramentas que são globalmente reconhecidas, né? Mas a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão da relação com a saúde das pessoas. A gente está estudando o ambiente de trabalho através das pessoas, não é? Então, é importante que a gente pense sobre esse ponto. E depois a gente segue juntos, que é altamente recomendado que todas essas áreas participem desse processo, não é? Porque já tem outros treinamentos, já tem outros programas, e aí a gente vai melhorando, amplificando esse espaço, né, que é de treinar e de colocar novos hábitos, ou garantir que comecem a ter novos hábitos nas empresas, né? Mas você trouxe um ponto importante, Teresa, que acaba sendo dúvida de muitos RHs. E realmente, a minha percepção, tá? Não é porque não tem na lei que a gente não tem que ir pelo bom senso. O RH, realmente, nós profissionais de recursos humanos, não estamos preparados para cuidar da saúde mental de qualquer pessoa, qualquer profissional. Nós podemos ter algumas estratégias, algumas práticas para diagnosticar, mas da seguinte forma, não como médico, né? Para entender, nossa, hoje esse profissional não está legal, está tendo um conflito aqui, aí tudo bem. Mas a questão da NR1 precisa ter esse olhar de um profissional qualificado como psicólogo, como você, para identificar, ok, o RH pode até dizer, olha, você está com alguns sintomas de burnout, a gente vê que você está muito estressado, vou te encaminhar para o psicólogo da empresa ou para um terceirizado, ou dizer, seria importante, interessante você passar para um psicólogo. Esse é o papel do RH. Mas quando a gente fala de diagnóstico, eu escuto muitos profissionais falando dessa forma. Nós não somos terapeutas profissionais de RH, nós somos recursos humanos. A gente identifica que ali existe alguma coisa que não está legal, né, com o profissional. E o que nós podemos fazer para ajudá-los? Orientar e encaminhar para o profissional adequado, que seria o psicólogo, psiquiatra, o que for. Tudo, eu entendo que tudo de saúde mental parte para o psicólogo. Eu sempre dou um exemplo do que eu tive com meu marido. Eu, como mentora de RH, identifiquei que ele estava com sintomas de burnout, que, claro, o próprio profissional não vê que estava. E aí, qual foi o meu papel? Eu encaminhei ele para o psicólogo, expliquei o que estava acontecendo, e aí o psicólogo fez todo o levantamento, testes, todo esse trabalho que vocês fazem para identificar. Ele está com burnout, ou não, ele está com ansiedade. Vocês vão dizer, né? O nosso papel é entender, criar ações proativas para tentar evitar, depois de ser feito todo esse levantamento na empresa geral, e aí sim dar continuidade, como você disse muito bem, com todos da empresa, para continuar o processo, para não ocorrer esses adoecimentos. Mas eu vejo que tem muitos RHs que estão equivocados, gente. Aqui é realmente para vocês terem clareza, tá? Por mais que não esteja na lei, é minha percepção que eu falo para os mentorados. Vocês precisam ter um profissional como a Tereza, um psicólogo, uma empresa nessa área de saúde mental que vai te direcionar, que vai criar as práticas e fazer esse primeiro levantamento. Você percebe isso, Tereza? Porque quando veio a questão de atualização da NR1, e eu vejo pela minha área, que foi muito focado, o responsável agora é a área de recursos humanos, porque ele que cuida de pessoas.
Você que vai ser o responsável. Mas ele não é que ele não seja responsável, mas não tem o conhecimento, não tem, né, a graduação, os cursos, o que foi para diagnosticar algo tão sério, tão importante como é a saúde mental. Precisa ter esse apoio. Nós sabemos que as empresas de médio e grande porte normalmente têm, até dentro da área de RH, alguém com essa formação. Mas as pequenas empresas, empresas familiares não têm. E a lei é para todos. Você percebe isso? Como tem muitas coisas equivocadas, que aí acaba até gerando alguns mitos consequentemente, vai acabar tendo algumas ações erradas? Sim, sim, tem muito, eu brinco assim, são várias fake news, né? A gente fica assim ouvindo muita coisa, né? Muitas dúvidas das empresas, dos colegas, né? E até por conta disso surgiram ideias, né, em parceria com outras colegas da área de fazer cursos, né, e eventos, às vezes, muitas vezes gratuitos, porque a gente precisa, todo mundo, né, se educar. E eu acho que a partir dessa primeira rodada, que vem agora em maio de 2026, e a próxima, nós vamos aprender também como vai ser a postura dos auditores, né, da fiscalização. O que vai ser levado em conta de verdade? Porque vai ter, assim, um pouco do conceito de cada um, né? Enfim, é natural, porque é um processo que está começando, e não tem tudo descrito, né, na lei, como a gente está falando aqui, não está falando, é o psicólogo, é o teste e tal. Então, assim, vai ter uma certa avaliação do auditor, né? E a gente vai começar a fazer depois os ajustes. Então, é muito natural sobrecair com o RH, porque acho que a gente vai concordar, né? Eu venho também da área de RH, além de ser psicóloga, depois de mais de 20 anos, né? A gente passa a vida, né, falando para os gestores que essa responsabilidade é do líder, né? Nós somos os consultores, nós somos o meio em que a gente vai entregar ferramentas, processos, fórmulas de gestão para que ele faça a gestão de pessoas. Já começa daí, né? Quem é de fato o responsável? É o líder? É a liderança, não o RH, ou o SESMIT, ou o jurídico e tal. Aí nós temos um papel, acho que muito importante quanto RH, de ser o conector, né, de todo esse processo. E muitas vezes, dependendo da estrutura organizacional da empresa, é o SESMIT que vai puxar esse projeto, né? Então, assim, ou vai ser uma parceria, ou vai ser o RH, o SESMIT, mas aí é puxar essa responsabilidade para o líder, né? Acho que essa seria a minha primeira recomendação. Por isso que eu falei no começo, né, que o CEO, o empresário, o dono da empresa, o board, a diretoria, eles têm que estar muito cientes e comprados dessa ideia, né? E tranquilos e confortáveis com esse processo da NR1. Porque, assim, se a gente for pensar, principalmente para as pequenas e médias empresas, existe muito receio. Ah, eu vou ter que mudar meus processos, eu vou ter que fazer tudo de novo, tudo que eu fiz está errado, eu vou expor a minha liderança. Então, assim, o diagnóstico vai trazer dados bons e vai trazer dados ruins, normal, como qualquer pesquisa, né? E isso traz luz. E aí, esse empresário, esse gestor, ele vai poder melhorar o processo. Tudo que ele fez até aqui tem que ser altamente reconhecido, né? Levou a empresa até esse momento, só que, assim, exige uma adaptação, que é o que está acontecendo com essa lei, né? São novos tempos, nós temos diversidade de gerações, diversidade de pessoas, globalização, pós-pandemia, o tal do mundo VUCA, né? Que vem tudo acelerado. Então, a gente precisa se adaptar com esse momento, né? Então, é um momento muito legal para as empresas, é isso que eu tenho falado, né, nos meus contatos com os empresários, com os RHs. Gente, é uma grande oportunidade, né, da gente ajustar a rota, né? Só que não é responsabilidade do RH e de nenhuma área sobre a saúde mental. E as pessoas dos times, elas têm que ser orientadas, comunicadas, porque é papel também de cada um que está lá, né? Em relação ao seu par, em relação ao seu líder, vai ser um coletivo, não tem fórmula mágica, né? A gente precisa muito se cuidar, começa no autocuidado, no autoconhecimento, na autoliderança, e aí a gente vai fazer um projeto, né, dentro da empresa que vai refletir fora, né? Isso é fato. Então, é muito disso que eu tento promulgar, né, assim, incentivar. Assim, o papel do psicólogo, ou até mesmo do médico do trabalho, né, e dos times de saúde, ele vem com um olhar clínico, entre aspas, né, de colocar esse olhar clínico nos projetos, né, mas ele tem também esse papel responsável com as pessoas. A gente não vai expor num diagnóstico o resultado individual. Não é uma avaliação psicossocial, que é diferente da avaliação dos riscos
psicossociais, né? Quando a gente fala isso, muita gente confunde. Quando você fala avaliação psicossocial, é com a pessoa. Então, eu sento com a Mirella, eu vou aplicar testes, fazer entrevistas, e eu tenho um laudo, um relatório sobre a saúde mental da Mirella. Isso é uma avaliação psicossocial. Agora, os fatores de riscos psicossociais, que é da NR1, a gente está falando do ambiente. Então, as pessoas vão responder uma pesquisa, esses dados vão ser gerados para mapear esses fatores, dizer qual que é o risco médio, baixo e alto. Então, assim, é um momento muito legal, né? E, assim, eu tento incentivar as pessoas, porque eu falei, a gente está com uma oportunidade gigante nas mãos, né? Concordo. E aí você trouxe dois pontos muito importantes. A questão de como o pessoal confunde os riscos com a avaliação, que realmente Isso. tem como qualquer, né, profissional da área da saúde, psicólogos tem toda a sua questão ética de não passar as informações. Eu já escutei de mentorados falarem, eu vou ter os laudos dos meus colaboradores. Não, gente, não é isso. Vocês vão ter um lado dos riscos da empresa, é como se fosse uma Isso. pesquisa da organização. Se aquele colaborador precisa de algum processo, alguma orientação, é particular dele. O que vocês podem fazer é direcioná-lo, mas aí cabe ele se resolver com o seu psicólogo, seu psiquiatra, o que for. E a questão da liderança, né? Porque você falou de autoconhecimento, que é super importante. Todos nós profissionais temos que nos autoavaliar e parte da liderança. A liderança tem que ter esse olhar de entender, tem algo acontecendo com a minha equipe, aquele meu liderado não está muito bem, hoje ele não está no melhor dele, tem algo acontecendo, e aí a gente entra na questão da comunicação, é papel do líder, gente. Então é importante não só o RH ter o conhecimento, como todos os líderes, como você também falou, Tereza, o conhecimento tem que ser geral. Saúde mental Isso. hoje não pode ser tabu, né? Tem que ser para todo mundo. Foi-se o tempo que diziam, a gente escutou muito antigamente. Eu lembro Muito. você não quer sair de casa para trabalhar, é preguiça. Não é, gente? Podia ser uma depressão, não é, Tereza? Podia ser já algum sintoma. Então, isso não existe mais. Essas empresas que eu ainda pego uma ou outra, principalmente as menores, as familiares, que ainda têm um preconceito, são essas crenças, né? Sim. Precisa, gente, ter conhecimento. Vão se atualizar, vão ler. Não só porque agora tem fiscalização. Hoje eu recebi de um mentorado. Mirella, o que eu faço? Vou começar a fiscalizar todas as empresas. Calma, gente. É qualquer fiscalização como qualquer processo que existe, não Exato. é? É o mesmo auditor que vai fazer vários pontos, né? Exato, mas você precisa ter o conhecimento, como a Tereza falou. A lei ainda não tem muitos detalhes, tem ainda alguns pontos que eles vão se adaptar, porque primeiro precisa acontecer, como qualquer processo que a gente planta, né, Tereza? A gente vai se adaptando e as coisas vão melhorando, mas busquem conhecimento. Outro ponto, Teresa, eu queria ver com você, aproveitar esses seus insights, que eu sei que há muitas dúvidas. É a questão de como começar. Você falou da questão do diagnóstico, que é muito importante, né? Que inclusive a sua empresa também faz. A questão de ter esse diagnóstico, esse mapeamento dos riscos psicossociais. Depois desse diagnóstico feito, aí vocês têm o quê? Vocês têm as informações, você gera, só para contextualizar para os profissionais que estão aqui, Sim. tá? Você gera um relatório para eles identificarem quais são os principais riscos, e aí, junto com os profissionais, você cria as práticas, as ações. Isso. A gente até um ponto importante relembrar que é altamente recomendado fazer um planejamento da comunicação antes de iniciar esse diagnóstico, né? Como a gente falou, ter uma comunicação muito bem preparada com a liderança, porque eles vão incentivar e explicar, né, para o time como fazer, tirar dúvidas, né, incentivar, porque é importante a gente ter um alto nível de resposta do diagnóstico, né? Então, o líder, ele tem papel fundamental, seja a consultoria ou RH interno, porque ele vai estar no dia a dia, então ele vai incentivar que aquela pessoa responda, né, no período da pesquisa. Então, eu recomendo muito, assim, faz um planinho simples, mas, assim, orienta a tua liderança, comunica com antecedência, explica o processo para as pessoas para que elas se sintam confortáveis de responder. E depois do diagnóstico, que normalmente existem muitas ferramentas online, né, sistemas, eu quero dizer, e alguns com alta qualificação nos inventários, então procurar inventários qualificados, que já estejam qualificados globalmente, né? Se for aplicar teste psicológico, chama um psicólogo, não vai dar teste psicológico sem ter um psicólogo aí na sua empresa ou contratado para isso, né? Porque depois você pode ter um problema com um conselho, né? Com a própria auditoria.
ou escolha, né, uma consultoria, como a gente aqui, que trabalha com uma empresa que tem, né, esse processo automatizado. E aí, depois que a gente tem as respostas, normalmente dá uma semana, né, para as pessoas responderem, não mais que isso. Não é para colocar todo mundo em sala. Tem muita pergunta assim: posso colocar todo mundo na sala para responder? Não, pelo amor de Deus, aquelas. É, isso é errado, né? Você vai deixar a pessoa insegura, desconfortável, né? Nenhuma pesquisa que a gente faz com um colaborador a gente deve fazer dessa forma, muito menos essa, né? Então, deixa a pessoa responder no momento dela, com calma, com tranquilidade. Normalmente as respostas são rápidas, 10, 15 minutos a pessoa responde, não vai atrapalhar o dia a dia do trabalho, né, daquele colaborador. E aí, normalmente saem uns relatórios. São dois relatórios. Um com os riscos mapeados. Quando eu falei do colorido, do bonito, parece um nine box, né? Às vezes essa imagem. E aí também vem descritivo. Então, vai falar, olha, sobre o fator sobrecarga de trabalho, naquela empresa o risco é médio, né? Vai ter um percentual. Porque ele vai fazendo as relações, entendeu? Como que é o cenário daquele negócio com o fator que está sendo analisado. E aí é isso que o Ministério do Trabalho quer ver. Tá bom, o risco foi de sobrecarga de trabalho alto, então empresa SA, o que você está fazendo para isso? Aí ela vai pegar o relatório do plano. E isso tudo já vai estar reportado no PGR, né? A equipe que está fazendo o diagnóstico, seja interna ou externa, ela tem que pegar esses dois relatórios e entregar para a equipe de segurança do trabalho que vai subir no PGR. Ou o departamento pessoal, né? Depende da estrutura da empresa, porque sobe via e-social, né? Então, o Ministério do Trabalho, o governo vai saber tudo. Ele já sabe quais são as CATs, ele já sabe o afastamento, ele já sabe qual é o PGR, ele vai cruzar esses dados, né? E vai falar assim, ó, eu preciso ir nessa empresa aqui. Provavelmente vai ser isso, né? Então, você tem que ter os dois relatórios. E ainda assim, você pode complementar o diagnóstico organizacional. Isso nós fazemos aqui. Se a empresa quiser, né? A gente junta dados do negócio, indicadores de RH. Isso também fica uma dica, né? Você pode complementar os dados e ter um plano ainda mais assertivo para sua empresa, né? Porque ali a gente está olhando 13 fatores. Mas não tem uma análise assim sobre o turnover, sobre o próprio afastamento em si, sobre a sua pesquisa de engajamento, sobre o seu NPS, né, de treinamentos. Então, você pode juntar dados e ter um horizonte um pouquinho maior. Por isso que eu falei da importância de ter as equipes olhando para esse resultado e aí traçar um plano. Então, tá, se o meu risco foi alto em 3 fatores, vou começar por esses 3 fatores, né? Eu acho que a gente tem que dar sempre o primeiro passo. Não precisa abraçar o mundo, né? Eu tenho certeza que os auditores vão ser flexíveis nesse sentido, né? O risco maior está sendo tratado? É isso que eles querem ver, né? Aquela empresa, suponhamos, tem um monte, né, sei lá, 60% do CID, do afastamento da empresa é de burnout. Estou sendo aqui, né, exagerada. Poxa, o que eles estão fazendo sobre esse fator, entende? Então, eu acho que eles vão cruzar e a gente fazer uma escala, né? Olha, eu vou trabalhar o primeiro ano riscos altos. Se eu tiver condições, riscos altos e médios, né? E o que eu tenho que fazer para manter o risco baixo? Porque também, se eu, né, não me atentar, vai passar um tempo, aquilo que está baixo pode aumentar numa próxima rodada. Então, é muito legal, né? Você ter esse mapa, assim, sabe, para trabalhar. E aí você tem que desenvolver as atividades, que podem ser treinamentos, workshops, palestras, e assim, não é um tipo de coisa. Você estuda, analisa e vai fazendo as implementações. O que a gente precisa fazer, né, eu gosto muito de falar, é ter movimento, né? É você ter preocupação com aquela situação, né? Porque se a empresa demonstrar interesse e preocupação, eu tenho certeza que ela não vai ser autuada, né? Mas se ela nem fizer o diagnóstico, né? E muito menos pensar sobre o plano de ação, a chance é grande, né? Então a gente precisa se preparar para isso. Exato, concordo 100%. E, gente, é uma ação contínua, como a Teresa falou, é movimento. Você trouxe pontos que são dúvidas de muitos profissionais. Como que eles vão fazer essa conciliação? A Teresa respondeu, gente, vai ter que ser enviado pelo e-social. Tudo hoje está no e-social, é a forma que o governo tem de ver todas as informações, cruzar e ter o cenário daquela organização. E um ponto que eu ia citar que a Teresa já citou, vocês que são empresas estratégicas,
provavelmente vocês já têm os indicadores de RH. Se não tem, vocês estão atrasados, porque sem essa lei, pelos indicadores, você já saberia se tem muito afastamento, se tem muito turnover, se tem muita falha sobre isso. E realmente, não se apeguem só para a lei está exigindo de vocês. Vá além, né, Tereza? Se vocês Isso. ferramentas, tantas práticas que precisam, que vocês possivelmente já deveriam ter na empresa, que vai complementar. E aí, claro, isso vai ajudar na fiscalização, vai dar outro cenário também, porque eu vejo que o que esses mais profissionais hoje estão com receio é a questão da fiscalização. Gente, a fiscalização faz parte. Tira essa crença, faz parte. Se vocês fazem os processos, se vocês têm as ações desenhadas, as políticas, as práticas, vocês vão conseguir demonstrar para a fiscalização, ó, a empresa está fazendo o caminho correto. Podemos melhorar mais? Claro, mas vocês estão no caminho. Inclusive, é outro ponto importante, Tereza. Eu queria ouvir você em relação a isso, que foi uma das mudanças, né? Que agora os treinamentos, os conhecimentos podem ser online. É algo que facilita muito o processo, né, dentro das organizações. Porque você pode as empresas hoje de educação, que eu tenho algumas parcerias, os meus próprios treinamentos, a gente faz algo muito dinâmico. Ah, não vai dizer que não tem tempo. Tem sim, você fica 20 minutinhos, para, volta a trabalhar e tá tudo bem. Não é? E eles colocaram isso como uma atualização que antes não podia. Como você enxerga isso? Eu acho fantástico, porque vai facilitar Eu muito acho esse também. dinamismo, né? Não é essa E coisa. assim, e acho que também tem uma oportunidade aí de você personalizar mais, né? Por áreas, por tipo de liderança, muitas vezes, por tipo. Porque assim, você passa a ter uma oportunidade de ter diário esse processo contínuo, né? E ser mais simples, porque às vezes a gente pensa em um treinamento, às vezes o gestor, né, fala, nossa, eu vou ter que parar minha equipe, eu vou ter que fazer não sei o quê. Então, assim, lógico que vão ter pontos, né, importantes. Eu acho que isso é um avanço, as empresas, né, precisam cuidar para que seja feito dentro da área do horário, perdão, de trabalho, né? A gente tem esses cuidados também para não ter sobrecarga, mas assim, são coisas simples, entendeu? São mudanças de postura e de comportamento e criar novos hábitos de frequência, né? É aquela coisa, igual do feedback, quando a gente fala do feed forward lá, fala na hora, né, que tá acontecendo. Dê o exemplo, né? Traga fatos e dados, porque a gente que é adulto, a gente aprende assim, né? A gente aprende repetindo, praticando, vendo o exemplo do outro também, mas a gente precisa ter esse treino constante, porque senão a gente perde o hábito, né? E eu vejo como uma grande oportunidade, assim, de principalmente personalizar cada vez mais, sabe? E aí você atende mais, né? Você acaba engajando mais as pessoas. Porque ela sente que não é aquele, eu brinco assim, né? Não é aquele, o sacolão do mercado, né? Que você vai lá, põe toda a laranja, a banana e vai, e todo mundo tem que engolir. Não, não é mais assim, né? E a gente não pode ser mais assim. Porque, por exemplo, a geração Z não aceita que seja assim, né? A gente não consegue trabalhar com eles dessa forma. Então, a gente precisa pensar como que as gerações se adaptam, né? O que eu posso fazer mais ágil e o que eu tenho que fazer um pouco mais profundo, porque mudança de comportamento não é do dia para a noite. Então, aquilo que for skill comportamental tem que estar num processo contínuo e mais longo, um pouco de tempo. Então, acho que a gente tem grandes oportunidades, né, nesse sentido de personalizar também. Tem que aproveitar, né? É sobre isso, gente. Aproveita a oportunidade, vamos fazer o que é correto. Em relação a essa atualização da NR1, você teria alguma dica ou falaria alguma que você acha também tão importante quanto todas essas que você já comentou aqui conosco, Tereza? Eu acho que para mim, a mensagem mais importante, né, e o que eu costumo levar é que é muito além do documento, da fiscalização, né, dessa preocupação com multas. Tem um fator também financeiro que acho importante, que quando a gente está nessa posição de convencer a nossa liderança, né, porque afeta diretamente, né, o FAT, o RAT, toda essa questão financeira, então é mundo real, né, e a gente precisa também levar esses dados em consideração, e isso afeta, né, o negócio, o resultado da empresa, a reputação, que é muito maior do que tudo isso, né? Quando a gente está falando de cultura, de marca empregadora, de ambiente saudável. Então, esses são os pontos importantes. A gente está falando de uma cultura saudável que garante sustentabilidade para o futuro do trabalho, né? Para o futuro das gerações.
para que seja... É uma questão social até, porque a gente vê essa elevação, né, esses dados que saíram de 2025, a gente já vem falando 2 anos, né? Deveria ter melhorado, mas piorou. Né? Não sei se a gente está olhando mais, né? E aí a gente teve 15, 20% de aumento, né, nos afastamentos por adoecimento mental, é um número muito alto para um país do nosso tamanho. Então, a gente precisa ter uma mudança cultural, uma mudança de comportamento. Eu acho que é isso que eu falo, por isso que eu digo que é uma grande oportunidade da empresa parar para pensar e implementar, se por acaso ela ainda faz poucos movimentos e ações, ou se ela faz, já continuar e rever, né? Porque às vezes a gente sabe, infelizmente, tem casos, olha, eu tenho um canal de denúncia, mas quando denuncia, a pessoa é demitida, né? Eu tenho um treinamento de líder, mas continua tendo um líder que não consegue, né, ter um comportamento adequado. E vice-versa também, problemas entre pares, né? Então, é isso, eu acho que é essa mudança cultural para ser sustentável para a sociedade, né? Porque uma vez sustentável para o negócio, é sustentável para as pessoas. Então, assim, é lado a lado, né? E não é um maior que o outro. Então, acho que essa é a mensagem principal, assim. Concordo com você. E quando você fala de reputação, é sobre isso, né? Porque já faz alguns anos que um dos pontos que é levado em consideração para aquela empresa ser uma das melhores para se trabalhar, essa lista que sempre sai todo ano, é o cuidado, né, com seus colaboradores. E saúde mental. Gente, é porque eu falei para eles no início da live, que eu já escutei falarem assim, é moda, todo mundo está falando isso, não é moda. É porque, como a Tereza trouxe, é bem preocupante, comparado com o ano de 2024, teve aumento em 2025 ao invés de diminuir. Para vocês verem a quantidade de pessoas que estão adoecidas. E tudo é consequência do pós-pandemia, né, desses profissionais que ficaram dentro de casa, a questão das percas. Teve muita gente que não teve um acompanhamento, algumas empresas deram, outras não. Eu vi de tudo em relação aos meus mentorados. E é sobre isso. E aí, se a gente não cura, você como psicóloga sabe mais do que eu, Tereza. Se não se cura naquele momento, a ferida está lá. Né? Pode ser que ela E não ela esteja se tão... transforma, né? Muitas vezes numa doença, né? Sintomática mesmo, que eu quero dizer física, né? É isso, é tudo consequência, né? E a questão desses líderes, a gente vê que tem muitos líderes que são tóxicos, o que eu escuto de profissionais, mas eu preciso me submeter, porque, claro, cada um tem suas contas, suas dores, a Sim. gente sabe. Mas até que ponto vale a pena você adoecer? É sobre isso, é por isso que não é moda, gente, não é modismo, é um assunto sério que vocês têm que levar com essa seriedade. E aí eu digo principalmente para vocês, diretores de empresa, CEOs, olhem com bastante atenção, porque o resultado que eles querem a gente sabe, que a empresa cresça, que seja financeiro, mas quem faz isso acontecer? São as pessoas, e as pessoas Esse é não o podem, ponto. não é? É tudo consequência, um pro outro. Ai, Tereza, eu adoro esses nossos bate-papos quando eu trago convidados assim, incríveis, principalmente com essa bagagem. Você praticamente deu uma aula aqui, você tirou até umas dúvidas. Imagina. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e eu vou reforçar aqui para quem está na live, para quem vai assistir depois. Por favor, vão até a Tereza, tenham isso em mente do que a gente falou. Vocês precisam de um profissional, a RH precisa de um profissional qualificado, um psicólogo como a Tereza. Não faça sozinho todo esse processo do NR1 para fazer de uma forma correta e assertiva. Gente, nós cuidamos de pessoas, então nós temos que ter o direcionamento correto. Pode deixar uma mensagem final, Tereza. E da minha parte, assim, Obrigada. só gratidão para quem estava aqui, para você por ter topado. Vamos marcar outras. Acho que daqui a Vamos pouco, sim. né, borbulhar mais ainda sobre esse tema. O pessoal vai ter mais dúvida, mas a gente combina nos bastidores. Mas pode deixar essa mensagem, por favor. Que legal. Não, primeiro agradecer a você, né, pelo convite. E que bom que seguimos juntas agora, né? Temos muitas oportunidades de contribuir, de fazer trabalho juntas também. Agradecer a todo mundo que está na live ou que vai assistir posteriormente. Então, minhas redes sociais estão abertas, estou no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, né? Então, podem procurar. Queria fazer um convite para vocês. Estou participando aí com outra parceira, colega, com a Dani Moraes. A gente está fazendo uma jornada aí, né, NR1 Hands-On. Então, a gente fez um webinar. Se vocês tiverem interesse de assistir, está disponível nas nossas redes, a gente pode enviar. E a próxima rodada, né, desse encontro vão ser treinamentos, né, que a gente vai oferecer um curso de 3 horas online também, no dia 25 e 26. E depois a gente vai falar com os colegas de forma separada
né? Uma rodada com colegas da área de saúde, terapeutas, psicólogos, quem queira entrar nesse mundo da NR1, né, e contribuir, e também com os times internos de RH. Então, contem conosco, né? A gente está à disposição para trocar ideias, para construir coisas juntas. E eu estou aberta aí, espero todo mundo nas redes sociais para a gente continuar essa fala, essa discussão e também falar sobre o que está por trás, né? Que é muito maior, cultura e desenvolvimento de pessoas para que todo mundo seja feliz e saudável. É isso que a gente busca. É isso, sejam felizes, que eu sempre falo para eles aqui, viu, gente? Eu sempre encontro os profissionais que dá match. Gente, essa oportunidade que a Teresa falou agora é incrível. Eu vou salvar, como sempre, a live, vai estar marcada a Teresa. Entra lá no Instagram da Teresa, vão identificar sobre esses eventos e participe. Conhecimento nunca é demais e nesse momento ele é super necessário. Mais uma vez, Obrigada, obrigada. querida. Foi uma maravilha ter esse bate-papo tão assim, leve, com tantas clarezas que você trouxe para nós aqui. Gratidão. Gratidão também, uma boa noite, bom descanso. E, gente, ó, de olho no autocuidado, hein? Isso aí, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.